Um dos princípios da ação farmacológica diz que as moléculas dos fármacos precisam exercer alguma influência química sobre um ou mais constituintes das células para produzir uma resposta farmacológica. E é justamente isso que eu quero conversar hoje com você. Alguns conceitos farmacológicos. Meu nome é Dailson e este é o Pharma Simplifica. Normalmente, teremos como alvos farmacológicos primários os receptores, enzimas, moléculas transportadoras e os canais iônicos. Neste vídeo, quero conversar especificamente sobre os receptores e as ações dos fármacos agonistas e também alguns conceitos interessantes. Os receptores. Este termo é utilizado para descrever as moléculas proteicas que possuem a função de reconhecer sinais químicos endógenos e apresentar uma resposta a eles. As macromoléculas que os fármacos interagem e produzem seus efeitos vão ser chamados de alvos farmacológicos. Mas atenção, os fármacos não são 100% específicos em sua ação. Em vários casos, quando aumentamos a dose, outros alvos podem ser afetados, além aí, é claro, do alvo principal, levando ao surgimento de efeitos colaterais, como por exemplo, os antidepressivos tricíclicos, que atuam bloqueando os transportadores de monoaminas, porém são famosos por produzirem efeitos colaterais, como a boca seca, e isso está relacionado com a capacidade de bloquear outros receptores. Geralmente, fármacos com baixa potência e com a necessidade aí de doses elevadas, existe a probabilidade de atingir outros pontos de ação diferente da sua ação primária e, com isso, clinicamente, estar associado ao aparecimento de efeitos colaterais indesejados. Os receptores são como um componente-chave do sistema de comunicação química que todos os organismos multicelulares utilizam para coordenar as atividades de células e órgãos. Sem eles, não teríamos a capacidade de funcionar. Ainda quando falamos de receptores farmacológicos, é importante notar que existe a diferença entre agonistas e antagonistas. Os agonistas são considerados os fármacos que ativam os receptores, enquanto os antagonistas combinam com o mesmo ponto sem causar a ativação e bloqueiam o efeito dos agonistas sobre este receptor. Porém, essa distinção entre agonistas e antagonistas só será utilizada para receptores farmacológicos. Para que um fármaco seja considerado um instrumento terapêutico ou científico útil, ele precisa agir de modo seletivo sobre células e tecidos específicos. Em outras palavras, precisa exibir elevada especificidade pelo ponto de ligação. Classificar os receptores baseado em resposta farmacológica continua a ser extremamente importante e amplamente utilizado. Porém, as análises experimentais sugerem aí novos critérios de classificação desses receptores. Com isso, quando verificamos a interação fármaco-receptor, observamos que a ocupação de um receptor por uma molécula de um fármaco é capaz de resultar ou não na ativação desse receptor. Esta ativação significa que este receptor é afetado pela molécula que está ligada a ele, alterando o comportamento na célula, levando assim a uma resposta tecidual. A ligação e a ativação são duas etapas distintas na geração de uma resposta mediada por receptor e iniciada por um agonista. Com isso, temos a definição de dois termos importantes na farmacologia. O primeiro, a afinidade, que diz respeito à tendência de um fármaco se ligar aos receptores. Por outro lado, temos a eficácia, que é a tendência de um fármaco ativar o receptor após a interação entre eles. Nesse cenário, é esperado que os antagonistas apresentem, no caso mais simples, eficácia zero. Já os agonistas apresentam significativa eficácia e podemos dividir esses agonistas de maneira simplificada em parciais e plenos, sendo que esses parciais são aqueles que possuem eficácia
intermediária, ou seja, mesmo que 100% dos receptores estejam ocupados, eles irão desencadear uma resposta submáxima. Por outro lado, os plenos vão desencadear uma resposta de 100%. Muitos agonistas plenos são capazes de desencadear respostas máximas, mesmo com taxas de ocupações muito baixas, frequentemente inferiores a 1%. É possível afirmar que esses sistemas possuem receptores de reserva. Isso indica que, neste caso, existam receptores que vão ficar disponíveis e não vão ser utilizados para a resposta farmacológica. Não podemos nos esquecer da ativação constitutiva de um tecido, que é quando um receptor pode estar ativo, mesmo sem nenhum ligante estar acoplado a ele. Existe também o agonismo inverso, que foi inicialmente observado no receptor da benzodiazepina. Mas estes fármacos, eles são normalmente pró-convulsivos e por isso não são úteis no uso terapêutico. E novos exemplos, tanto de receptores constitutivamente ativos e de agonistas inversos, vão surgindo aí com uma frequência crescente. Bom, é isso aí, galera. Eu vou parando por aqui, espero ter auxiliado nesse entendimento inicial da farmacologia. Não se esqueça de curtir, de se inscrever e de ativar o sininho de notificação para não perder as novidades aqui do canal. Valeu e até a próxima!